Olá, sejam todos muito bem-vindos à Semana de Educação Socioemocional 2022, a CESEM. Eu sou Patrícia Costa e vou apresentar esse evento que faz parte do calendário pedagógico da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e é organizado pela Escola de Formação Paulo Freire com o apoio da Multirio. Estamos ao vivo nos canais da EPF e da Multirio no YouTube e no canal do professor no aplicativo do Rio Educa em Casa. A CESEM sempre leva as bases da educação socioemocional para dentro das escolas cariocas, levantando reflexões e provocando transformações benéficas para todos. E o tema deste ano é Aprender é se emocionar. A CESEM 2022 está estruturada da seguinte forma. De hoje até quarta-feira, dia 6, vamos apresentar esses webinários ao vivo. E na quinta e na sexta-feira, as escolas vão desenvolver suas próprias atividades a partir das propostas enviadas para cada segmento. É a CESEM na escola. E olha, a turminha já está animada com a CESEM, olha só. Boa tarde, Santos! Hoje a gente vai falar do dia do CESEM. Mas o que é, CESEM? É a Semana de Educação Socioemocional. Mas que dia? Bora chamar a repórter Morena. Morena! É dia 4 a 8 de abril. Venha participar! Também! Que graça! O link para acessar esses materiais está na descrição desse vídeo e algumas dessas atividades serão apresentadas aqui nas lives para inspirar os professores. E é claro que a gente quer que vocês registrem tudo o que rolar na sua escola, por meio de vídeos, fotos e depoimentos. Esse material será divulgado pelas redes sociais da SME, da EPF e da Multirio com a hashtag CESEM 2022. Bora fazer subir essa hashtag, pessoal! Olha, e não se esqueçam também de avaliar nossos encontros por meio do link que também está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ok? Bom, para abrir oficialmente esse primeiro dia, eu chamo a subsecretária de Ensino da SME, Teca Pontual, para dar as boas-vindas a todos. Como vai? Tudo bem, subsecretária? Tudo bom, Patrícia? Muito bom estar aqui com vocês, com todos os nossos convidados. Queria dar um bom dia a todos que estão nos assistindo aí de suas escolas ou das suas casas e declarar aberta a CESEM, né? A nossa Semana de Educação Socioemocional. É um prazer enorme estar aqui. A gente sabe que o tema da nossa semana é aprender é se emocionar. E, de fato, né, gente, a gente entende que tudo que a gente faz na escola, o nosso currículo, ele é fundamental, mas ele precisa estar, né, perpassado pelas questões, pelas habilidades socioemocionais. A BNCC já nos dizia isso, né? Já nos diz isso, a nossa Base Nacional Comum Curricular, quando traz as 10 competências gerais. Então, sem, na verdade, a gente cuidar também das emoções, das habilidades socioemocionais, fica muito difícil garantir qualquer outra coisa. Então, a aprendizagem, ela necessita, né, dessa saúde emocional de cada um dos envolvidos no processo, professores, a equipe gestora e, principalmente, nossos alunos, seus responsáveis. Então, é muito importante a gente estar aqui discutindo esse tema, né? Sem essas condições, né? Eu sempre penso da seguinte forma, né? Quando a gente trabalha as emoções e trabalha as habilidades socioemocionais, a gente está trabalhando por um ambiente de aprendizagem, um ambiente escolar, né? Que propicia essa aprendizagem, que favoreça essa aprendizagem. Então, a gente precisa cuidar das emoções para a gente conseguir ter esse ambiente favorável ao nosso currículo, né? Ou seja, aquelas habilidades que a gente está mais acostumado a falar, de português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física e inglês. Todo o nosso currículo, todas as os nossos componentes curriculares. Então, a gente queria também reforçar a importância disso, porque ao criar um ambiente que favorece a aprendizagem, a gente também cria um ambiente que atrai de volta os nossos alunos. Então, o nosso grande desafio nesse pós-pandemia é conseguir esse engajamento e conseguir que os alunos retomem esse vínculo e queiram estar na escola todos os dias. Uma das coisas que a gente viu ano passado, no final do ano, na avaliação externa que a gente fez, foi que a frequência foi bem baixa, né? A gente teve uma participação aquém da que a gente desejava
o mínimo, meio que obrigatório por lei de 80%, no primeiro ano 74% dos alunos realizaram a avaliação. Então, a gente está vendo que a frequência não está como a gente gostaria, né? A gente precisa que os nossos alunos estejam na escola para que qualquer tipo de aprendizagem seja possível. Sem o aluno presente, não há aprendizagem possível. Então, vamos trabalhar aí as nossas emoções para a gente conseguir promover esse ambiente de aprendizagem muito mais favorável e atrair de volta os nossos alunos, fortalecer vínculos e manter todos engajados com essa grande missão, que é desenvolver a aprendizagem deles. Obrigada, Patrícia. Subsecretária, a Rede Municipal de Ensino do Rio já desenvolve projetos na área das habilidades socioemocionais, né? Você pode falar um pouco sobre eles? Com certeza. É assim, um grande orgulho para a gente que a gente conseguiu integrar algumas coisas, a gente ainda está trabalhando mais nessa integração, mas que a gente conseguiu oferecer projetos que trabalham essas emoções em vários níveis, né, em várias etapas. Então, a gente tem o base na pré-escola, já integrado ao material Rio Educa, e a Ana Luísa Colagrossi vai falar mais dele daqui a pouco. E para o ensino fundamental 1, a gente tem o Espaço de Ser, que também está estendido para o 6º ano Carioca e para os projetos no Fundo 2. Então, Travessia, Carioca 1 e Carioca 2. E a gente vai ouvir aí a Márcia falando muito mais sobre o Espaço de Ser, mas ele é um hit nas escolas, né? É um projeto que a gente já tem há alguns anos, e no 2º e 3º ano, pelo menos para os pequenininhos, e eles conhecem o Geraldo, o Tomás, então vai ser muito bacana aí a gente ouvir mais sobre ele da Márcia e trabalhar bastante, né, essa oportunidade que é você ter material para o aluno, material para a família, material para o professor. É muito rico, né, o projeto, e a gente tem muito orgulho de poder ter expandido isso para mais anos da nossa rede. Mas eu vou deixar eles falarem mais. Obrigada, Patrícia. Bom, se você ficou curioso para saber mais sobre o projeto Espaço de Ser, citado pela subsecretária, vai matar essa curiosidade agora. Eu chamo a psicóloga e consultora pedagógica do Espaço de Ser, Márcia Frederico. Oi, Márcia, tudo bem? Bem-vinda à Semana da CESEM 2022. Bom dia a todos, a todas. Realmente um prazer enorme poder, né, como a Teca falou, além do prazer que já é, que vocês viram aí no vídeo das crianças, falar um pouquinho sobre o Espaço de Ser 2º e 3º ano, mas podendo pegar justamente essa continuidade com os alunos maiores. Trouxe alguns slides para ajudar vocês a olharem, a conhecerem um pouco mais visualmente também o que a gente proporciona aí para os alunos. Vou mostrar rapidinho aqui para que todo mundo consiga, né, conhecer além do que a gente tem aqui para expandir. Opa, deixa eu... Tá passando aí, pessoal? Então, vamos lá, né? Acho que o Espaço de Ser, então, 2022, nessa ampliação, o programa entra desenvolvendo o que a gente chama de inteligência emocional e as habilidades socioemocionais. Nós temos o programa desde a educação infantil ao ensino médio, mas o Ser acontece aí do 2º ano até os projetos, como foram ditos aí, né? O Travessia, Carioca 1 e 2. Vai alcançar não só os alunos, mas toda a comunidade escolar. Nós temos materiais pensados para os alunos, para os educadores e para as famílias também. Acho que esse é um ponto importante que a Teca trouxe, né? Do quanto é preciso a gente retomar o engajamento dessas crianças na escola, mas também dessas famílias, fazendo um trabalho completo, sistêmico. A gente auxilia aí do 2º e 3º ano, um pouquinho aí dos nossos personagens, Geraldo e Tomás, a desenvolver a inteligência emocional, que foi aí, né, muito divulgada por Daniel Goleman, que são esses 4 pontos principais. Autoconhecimento, você se autoconhecer, aprender a nomear, a reconhecer em si as emoções. Autorregulação, como eu regulo a intensidade, a maneira como eu expresso o meu sentimento, não é controle, não é domínio, mas regular. Empatia, desenvolver essa curiosidade de perceber o outro, olhar para o outro, escutar o outro. E relacionamento, como que eu vou lidar com essas emoções e sentimentos que estão entre nós. Por isso, né, o socioemocional, onde a gente trabalha o social, relacionamento e o nosso autoconhecimento emocional. E aí, no 2º e 3º ano, nós temos livros de histórias para ajudar, para sensibilizar, para convidar esse aluno
a entrar e a conhecer as situações passadas aí pelos nossos mascotes. Vamos trabalhar com brincadeiras, livros de histórias, atividades, material para a família também, com algumas histórias para as famílias e atividades para eles entrarem nessa linguagem, né, construindo uma linguagem comum. Quarto e quinto ano, transitando aí para inteligência emocional e habilidades socioemocionais, apresentando e fazendo esse amadurecimento com os alunos dessa faixa etária. E aí, para eles, o nosso formato de trabalho já é um pouco diferente. Não são histórias, mas são trabalhados projetos, onde eles possam colocar a mão na massa, e jogos. Através dessa gamificação, os alunos vão ser convidados a explorar, conhecer um outro planeta, que é Gaia, e a conhecer os habitantes de Gaia que vêm para o Brasil aí no quinto ano. Então, eles entram conhecendo também, né, as habilidades, desenvolvendo as habilidades desses personagens e as deles próprios. Porque jogar você desenvolve colaboração, criatividade, pensamento crítico, a perseverança, o não desistir, e esse trabalho em equipe aí que é fundamental. E os projetos do quarto e quinto ano vão trazer a possibilidade dos alunos, né, no quarto ano, conhecer esse mundo, essa diferentes possibilidades de estar no mundo, de diferentes culturas, e como isso os afeta emocionalmente também. E no quinto ano, eles se entendendo como crianças agindo no mundo, crianças transformando o mundo, percebendo essa potência de agentes sociais, agentes de transformação. Fundamental aí nos anos finais, as turmas de projetos, nós vamos trabalhar com as habilidades, que são os nossos 3 Cs e os 3 Ps, perseverança, proatividade, pensamento crítico, colaboração, comunicação e criatividade. Mas nós sabemos que nem sempre isso fica claro, né, para os alunos, mas como assim eu tenho que ser mais perseverante? O que é ter, né, proatividade, pensamento crítico? Fica um pouco abstrato. O Charles Duhigg, ele traz, né, a partir de um trabalho pensando em como desenvolver essas competências, né, ele vai trabalhar com estratégias, com hábitos que vão trabalhar certos ângulos principais que vão gerando essa reação em cadeia, né, fazendo com que essas competências sejam desenvolvidas. Então, por exemplo, o pensamento crítico, nós trabalhamos com o hábito do explorador. É preciso identificar, compreender diferentes perspectivas sobre um assunto, sobre um tema. E depois eu vou trabalhar com o hábito do detetive, eu vou filtrar, eu vou fazer perguntas, eu vou identificar as fontes daquela informação que eu trouxe sobre determinado assunto, vou formular hipóteses e vou trabalhar o meu pensamento, o meu hábito do pensador, formulando as minhas próprias opiniões, mas estando sempre aberto para repensar cada vez que alguém me trouxer algo que mexa com aquela minha certeza. É importante a gente estar sempre aberto para isso. E aí é com esses alunos, né, do projeto Sexto Ano Carioca, Travessia, Carioca 1 e 2, nós vamos ter projetos falando sobre alguns temas, como bullying, o projeto Não Tem Graça, o projeto Solte a Sua Voz, comunicação, como eu transmito uma ideia, e aí usando as expressões artísticas e humanas, a criatividade, e o Carioca 2, conexão e conectividade. Deu match. O que me conecta, o que não me conecta. E temos aí uma forma de trabalhar com esses alunos que nós entendemos que pega aquilo que eles realmente gostam. Eles gostam muito de ver séries, Netflix. Então, o projeto, o Espaço de Ser, é o único programa socioemocional no mundo que tem séries, minisséries exclusivas que foram criadas especificamente para trabalhar desenvolvimento socioemocional. A família recebe alguns jogos, algumas brincadeiras para que eles possam trabalhar com alguns temas de forma divertida, relaxada, mas com temas importantes para serem conversados em família. E assim, ficamos por aqui. Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que seja um ano, né, maravilhoso para que a gente possa desenvolver essa percepção do quanto que a emoção e o sentir está ligado ao aprender e que os alunos realmente voltem aí para o espaço escolar para desenvolver todas essas relações. Obrigada aí pelo tempo, pelo espaço. Obrigada a você, Márcia. O projeto é muito bacana, viu? A começar pelo nome, que diz muito
sobre o trabalho que é desenvolvido por lá. Eu acho que tem uma boa notícia também, né, que vai ser uma ampliação desse projeto em 2022, não é isso? Bom, a gente Isso tem mesmo. mais... Pois é, a subsecretária citou mais um exemplo, que é o BASE. Então, bora conhecer melhor o projeto BASE com o vídeo que a professora Ana Luísa Colagrossi enviou para a gente. Ela é doutora em ciências, com foco em desenvolvimento infantil e aprendizagem socioemocional. Vamos ver? Meu nome é Ana Luísa, eu sou especialista em educação para o projeto BASE, Brincadeiras para o Aprendizado Socioemocional. O projeto BASE foi adaptado e contextualizado pelo Centro de Desenvolvimento Infantil, sede FMUSP, a partir da ideia original desenvolvida pelo Laboratório ISEL de Aprendizagem Socioemocional da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard e contou com o apoio de professores, alunos e da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. O BASE foi então contextualizado para a educação infantil no Brasil. No segundo semestre de 2021, a fase piloto do projeto BASE foi implementada em 22 unidades de educação infantil do município do Rio de Janeiro. Além disso, o BASE foi adaptado e incorporado no material impresso do Rio Educa, direcionado para todas as famílias com crianças na pré-escola. Como parte de uma ação inovadora, o BASE foi adaptado para videoaulas oferecidas no Rio Educa na TV, incorporando elementos do currículo, aspectos culturais e relevantes da cidade do Rio de Janeiro. Em um ano desafiador, as videoaulas do BASE chegaram não apenas às nossas crianças, mas também a todas as suas famílias. Agora, na fase de expansão do BASE, implementaremos o projeto em todas as unidades de educação do município do Rio de Janeiro durante o ano de 2022, além de continuar no material impresso do Rio Educa, direcionado para todas as famílias com crianças na pré-escola. Mas o que é o projeto BASE? A ciência nos mostrou que a primeira infância é um período muito importante. Durante essa fase, a criança é capaz de aprender muito, mais do que em qualquer outro momento da vida. O desenvolvimento de competências socioemocionais é um instrumento eficaz para diminuir desigualdades, com evidências de impacto positivo nas crianças que perduram ao longo da vida e nas próximas gerações. Esse processo de desenvolvimento, às vezes difícil para a criança controlar os impulsos, reconhecer e lidar com os sentimentos, aceitar as diferenças, se concentrar nas tarefas e se sentir confiante, mas os adultos podem ajudá-la a construir essas habilidades por meio de jogos e atividades simples e divertidas. Cada atividade tem como objetivo estimular e desenvolver uma habilidade específica que chamamos de poder. Gente, nós temos 5 poderes, que são o poder do cérebro, da amizade, da cidadania, do sentimento e da atitude. Crianças, hoje nós vamos usar qual poder? Então, galerinha, vem com a gente! Oi, gente, eu sou Andréia Barros, coordenadora da Primeira Infância, e estou aqui para falar um pouquinho sobre o projeto BASE Socioemocional para a Educação Infantil. Esse projeto chegou para a gente no ano passado e foi acoplado, digamos assim, ao nosso material Rio Educa. O que eu posso dizer dele? Que ele traz a possibilidade de trabalhar emoções, sentimentos com as nossas crianças pequenas. Foi um ganho muito grande para a educação infantil da cidade do Rio de Janeiro. Olá, sou o professor Luan Felipe, atualmente trabalho como assessor na coordenadora da Primeira Infância. E eu estou aqui para falar para vocês sobre o projeto BASE,
Brincadeiras para o Aprendizado Socioemocional, que ano passado, no segundo semestre, chegou à estratégia de TV, Reeduca da Educação Infantil. Ao longo de todo o segundo semestre, foram trabalhadas brincadeiras nas nossas videoaulas que nos ensinavam a lidar com as emoções. Essas videoaulas chegaram não só às nossas crianças, mas também a todas as famílias da cidade do Rio de Janeiro. Então, não deixem de aproveitar. O projeto é de suma importância para todos nós. E hoje nós vamos começar a apresentar as atividades que fazem parte do projeto Base. Essas atividades treinam as nossas habilidades, que são os nossos poderes. Você sabia que você tem poderes especiais também? E hoje nós vamos treinar o poder do foco, que nos ajuda a ter atenção e ignorar as distrações de fora. Focar. Também vamos treinar a nossa habilidade de lembrar das coisas e não se distrair. Memorizar o passo a passo de uma atividade. Não é legal? Interessante essa proposta, viu? Bom, como falamos no começo, a CESEM acontece aqui no virtual, mas também aí nas escolas. Por isso, em todos os encontros, vamos apresentar uma das atividades propostas, sempre diversificando os segmentos, para serem realizadas nas unidades escolares não só com os alunos, como também com seus responsáveis e toda a equipe escolar. Atividades do Espaço de Ser, do Base e muitas outras sugestões podem ser encontradas na pasta CESEM na Escola. Quem fala mais sobre isso é a professora Roberta Constant. Vamos ver? Olá, professor, professora, tudo bem? Eu sou a professora Roberta e quero te convidar a visitar a pasta de atividades CESEM na Escola, disponibilizada através do link enviado à sua escola e que está também na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar diversas propostas para realizar com seus alunos, todas focadas no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como está previsto na Base Nacional Comum Curricular, e para todos os segmentos. Registre as atividades com seus alunos e compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag CESEM 2022. Assim, nós vamos compartilhando e aprendendo uns com os outros. Já que falamos do Espaço de Ser, vamos ver uma atividade enviada por eles. O nome da atividade é "Pra você, o que é?". Você já parou para pensar o que significa amor, alegria, tristeza, raiva e medo? Com emojis numa caixa, eles poderão sortear, falar sobre os sentimentos, representar essas emoções e relatar situações que já se sentiram dessa forma. Um verdadeiro lugar de escuta. Há várias atividades como essas e para todos os segmentos. Vale a pena passar lá e conferir. Legal, né? E as brincadeiras do projeto Base, como a estátua com emoções. Que tal se divertir e ensinar as emoções para os seus alunos? Faça essas expressões junto com eles, coloque uma música ou bata palmas. Quando o som parar, a criança terá que congelar. Segundo a emoção que foi escolhida, sorteada. Parece bem divertido, não é? Essa é uma das brincadeiras, mas tem muitas outras. A pasta é exclusiva e recheada de atividades para a educação infantil. Confere lá. Como dica final de hoje, temos a atividade O Presente, para falarmos sobre inclusão. É um vídeo emocionante, um curta-metragem com aproximadamente 4 minutos, mas que pode desencadear reflexões maravilhosas sobre o tema para todos os segmentos. Ao final do vídeo, você encontrará diversas propostas de desdobramentos, como sugestão, a organização de rodas de conversa, elaboração de cartazes com mensagens sobre a importância da inclusão ou até mesmo propostas que foram sugeridas pela turma, como tornar a sala de aula ou a escola mais inclusiva. Corre lá na pasta CESEM na Escola. Tem um monte de atividades incríveis te esperando, professor. Tem mais CESEM durante toda a semana. Amanhã traremos mais dicas. Fique ligado. Ó, muita dica boa, hein? Bom, a gente segue por aqui com a palestra do professor Guilherme Brockington. Vamos conhecer melhor nosso palestrante? Guilherme Brockington é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo.
é professor adjunto no Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. Lecionou em inúmeros cursos de formação continuada para professores da rede pública e é autor de diversos materiais didáticos. Sua pesquisa busca estabelecer links entre neurociências e educação e investigar o papel da emoção na construção de conhecimentos científicos e a influência de elementos afetivos nas tomadas de decisão. O tema da palestra do professor Guilherme é o impacto das emoções na aprendizagem. Se você quiser fazer pergunta para o nosso palestrante, pode mandar pelos chats abertos aí no canal que você está nos acompanhando, ok? Olá, professor Guilherme, seja bem-vindo à Semana da Educação Socioemocional 2022. Olá, bom dia, tudo bem? Eu agradeço o convite e para mim sempre é um prazer poder falar de ciência e de educação. Só muito rapidamente, porque essa introdução feita aí é essa que a gente coloca para fazer concurso, para parecer que é importante, né? Mas o que me interessa mesmo, que eu quero que os professores saibam, é que eu tenho uma vida dedicada mesmo à educação, e principalmente aos professores e à educação básica. Essas coisas que não contam para o cientista. Assim, o seu currículo Lattes, que é onde a gente bota a nossa vida acadêmica, isso não tem interesse, mas para mim é o que mais importa e é importante que vocês saibam disso, né? Eu já formei mais de 15 mil professores desde que eu cheguei em São Paulo e as escolhas que eu fiz foram todas voltadas para a educação, né? Então eu sou físico, a minha formação inicial em física, e eu abri mão de fazer um mestrado em física mesmo na Alemanha, com tudo pago, com bolsa e tal, porque eu queria, na verdade, entender por que as pessoas odeiam física. E aí, ao invés de me tornar um pesquisador em física mesmo, eu me tornei um professor da rede pública, da rede básica, e fiquei ali dando aula para tentar entender como é que a gente faz com que as crianças e os adolescentes gostem mais de física, gostem mais de ciência. E daí eu vim para São Paulo, eu sou de Minas, e eu vim para São Paulo para fazer o mestrado e o doutorado na USP. E depois, no pós-doutorado, eu fui trabalhar já com neurociência das emoções, e é o que eu continuo fazendo até hoje. Então, só para que vocês entendam que eu tenho uma vida dedicada mesmo a esse trabalho, né, de diário, cotidiano, em sala de aula, porque muitas vezes, né, o cientista está longe da realidade escolar, né? E não é o meu caso. Eu preciso que vocês saibam bastante bem disso, porque talvez a coisa mais relevante e importante que a gente possa fazer pela educação é valorizar o trabalho do professor. Sem isso, não adianta nada, praticamente nada. Eu vou compartilhar a minha tela, só para a gente falar rapidinho o que eu pensei para nós hoje aqui. Aí. Alguém só me avisa se está vendo a tela, se está tudo certo? Sim. Beleza, obrigado. Então, eu vou falar aqui dos impactos das emoções na aprendizagem, mas antes, eu preciso centrar aqui a nossa conversa nessa dicotomia entre emoção e razão, tá? Isso aqui foi, no final do ano passado, o Google coloca os termos mais procurados no ano. E aí o brasileiro mais procurou no ano foi isso aqui. Como ser uma pessoa fria. Tá? Essa foi a frase mais procurada pelos brasileiros no Google do ano passado. Tá? Quando você faz uma busca na internet, você vê que tem até um passo a passo de como ser uma pessoa fria. E aí, vendo esses coach fuleiragem aí que fica ganhando dinheiro e iludindo os outros, e aí tem um super badalado aí no Instagram, e a ideia é essa, não dê ouvido para suas emoções, né? Então, foque no seu lado racional. Então, essa dicotomia emoção e razão orienta a nossa vida cotidiana e de maneira tal que a gente presta pouca ou nenhuma atenção às emoções. Quando você imagina a minha formação, né, em física, praticamente não se discute emoção. Pelo contrário, as emoções atrapalham, e grande parte dos professores de física, né, são sérios, sisudos, e você tem aquela coisa insuportável, daquelas aulas chatas, porque, da maioria das vezes, não se presta atenção nas emoções dos alunos e, principalmente, nas próprias emoções dos professores. Então, é preciso que, se a gente for discutir
o impacto da emoção na aprendizagem, a gente considere muito fortemente que as emoções são determinantes e essenciais para a aprendizagem. Eu acho que a primeira coisa que talvez a gente tenha que já deixar muito clara daqui é que essa separação entre emoção e cognição, entre emoção e razão, é completamente equivocada. Tá? As pesquisas mais recentes em neurociência já mostram que não tem essa separação do jeito que a gente acredita, uma hora eu sou racional, outra hora eu sou emocional, e uma pessoa é mais assim, mais assim. Isso não existe. É sempre um conjunto de funções cognitivas envolvidas ali, e a emoção participa de absolutamente tudo. Tá? Então, de cara, já fique atento, porque é preciso que a gente reveja a maneira com que a gente considera as emoções na nossa vida cotidiana, principalmente em sala de aula. Né? Agora, o que são as emoções? Tá? Não tem muito consenso. Se você pegar 10 neurocientistas, talvez eles vão te dar ali 10 definições distintas. Eu vou apresentar aquela com a qual eu trabalho e com a qual eu me formei, que é a do Antônio Damasio. Então, uma emoção consiste em um conjunto muito bem orquestrado de alterações no corpo, e a finalidade é tornar a sua vida mais viável, cuidando de um perigo ou aproveitando uma oportunidade. Tá? Então, o que é isso? Quando você... Então, por exemplo, eu estou aqui e, de repente, eu não estou esperando ninguém e, de repente, a porta abre. Eu ouço o barulho da porta. O que isso faz? Imediatamente, automaticamente, uma série de coisas acontecem no meu corpo para que aumente a minha possibilidade de sobrevivência. Ou seja, eu posso correr, fugir, né? Ou eu posso lutar. Ou seja, uma série de estruturas cerebrais enviam, por exemplo, mensagens para o meu corpo para que uma quantidade maior de glicose inunde minha circulação sanguínea para que eu possa ter mais energia. Então, mais sangue, por exemplo, vai para os meus músculos maiores, das coxas, dos braços, para eu poder lutar. Então, a emoção é isso, ela é um conjunto dessas alterações do corpo para fazer com que a sua vida seja mais viável, né? Te fazendo fugir de uma coisa que você não quer ou te fazendo ir para uma coisa que você quer. Tá? Então, é bom a gente ter isso na cabeça, porque a gente vai ver que os comportamentos são motivados. Né? A gente está sempre buscando algo que a gente quer ou fugindo do que a gente não quer. E as emoções estão ali nesse jogo todo. E aí, é preciso que vocês entendam que, de um ponto de vista da neurociência, as emoções elas são propriedades de um sistema. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? As emoções elas fazem parte do sistema cerebral como um todo. Então, elas regem a nossa vida como um todo. Então, por isso que não tem a separação que a gente fala aí entre emoção e razão. Aqui eu estou só colocando para vocês verem como é que avança, né, e avançou o estudo das emoções nas últimas décadas, e a gente sabe hoje uma série de regiões do cérebro que participam do processamento das emoções. Mas é importante vocês terem em mente que, mais do que pensar em locais do cérebro, região do cérebro, é preciso que a gente pense em circuitos cerebrais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, o córtex pré-frontal ele é reconhecido como a região do cérebro que está processando o que a gente chama de cognição, né? O que é mais chamado de pensamento abstrato, sofisticado, prever o futuro, todo esse tipo de coisa. A gente fala, o córtex pré-frontal, só que a gente não pode, a partir daí, achar que a região ela domina, ela determina ali o tipo de função cognitiva que você quer. Então, é muito comum falar o medo está na amígdala. E, na verdade, não. Assim, a amígdala é uma região do cérebro que ela tem uma participação muito ativa no processamento do medo, mas ela está o tempo inteiro, o processamento do medo está o tempo todo solicitando o funcionamento de diversas regiões, de diversas circuitarias. Então, por isso que a gente tem que pensar, mais do que em região, a gente pensar em circuitos. E isso é importante, pode parecer bobo, pode parecer coisa de cientista, pode parecer desnecessário para quem é educador. Mas quando você entende isso, você vai sacar que essa separação entre emoção e cognição, ela não existe.
Porque, na verdade, para o processamento emocional ocorrer, tem circuitarias que estão envolvidas também em processamentos cognitivos. Então, emoção e razão, elas estão o tempo todo em jogo. Essa ideia de eu sou uma pessoa fria, logo eu sei resolver, isso é um equívoco. E é um equívoco que a gente repete cotidianamente. Então, tudo isso é para que você passe cada vez mais, mesmo na sua vida cotidiana, sem ser só na sua profissão como professor, a prestar mais atenção nas suas emoções. E os sentimentos? Né? Emoção e sentimentos, eles são a mesma coisa? De novo, eu parto das pesquisas do Damasio, que, na verdade, ele sintetiza aqui uma série de outros pesquisadores que consideram da mesma forma. Tá? Para o Damasio, emoção e sentimento não são a mesma coisa. Eles são usados de maneira geral, né? Ainda mais se você pegar na educação, usa como se fosse a mesma coisa, mas para o Damasio não é. E isso para a gente vai ter uma importância grande, do meu ponto de vista, como educador que trabalha e pesquisador que trabalha com ciência das emoções na educação. Emoção são esses programas automáticos que o seu corpo reage a partir de alguns estímulos. Agora, o que são os sentimentos? Os sentimentos, eles acontecem quando você toma consciência do que a emoção está fazendo no seu corpo. Isso é muito importante, tá? Por quê? O meu coração acelera, tá? Isso é uma resposta emocional. Agora, eu tomando consciência disso, eu consigo perceber o que está levando isso a acontecer. Será que é medo? Ou será que eu estou excitado e aí eu estou com alegria? Né? Então, o sentimento é um processo de tomada de consciência das emoções no seu corpo. Quando a gente pensa na educação, talvez esse seja o elemento central para que a gente, professor, se dê conta. Porque é necessário que os estudantes e mesmo a gente compreenda quais são os sentimentos que a gente tem para poder entender as emoções que a gente tem. Então, eu sempre faço essa brincadeira, né? Não sei se vocês conhecem, tem gente assim, né? Tem gente que é insuportável, um mau humor absurdo, e você acha que a pessoa está com raiva, irritada, e a pessoa está com fome. A pessoa come, ela vira uma outra coisa, né? Por quê? Porque não tem consciência do seu estado emocional e aí não consegue nem separar a fome, que é um estado fisiológico, da raiva, que é um estado emocional. Né? Então, é preciso que a gente perceba isso. O estudante, se a gente leva o estudante a ter mais consciência dos seus sentimentos, ou seja, se ele passa mais tempo prestando atenção em quais emoções que ele está sentindo, aí é a possibilidade da gente ter uma regulação emocional. É possível entender que eu estou com medo e não com raiva, né? Que eu estou triste e não com raiva. Então, esse tipo de coisa é muito importante e, para mim, na minha opinião, é determinante para a nossa vida como professor. Agora, e afeto e afetividade? Afeto e afetividade também são palavras que são usadas como sinônimo de emoção, né? E emoção positiva, né? A pessoa precisa de mais afeto, significa que ela precisa de mais emoção positiva. Nossa, fulano é tão afetivo que ele está ali, né? Os meus afetos com a minha avó, aí eu lembro só das coisas boas da minha avó. Eu quero apresentar uma outra maneira de vocês pensarem nisso. O afeto, e aqui fundamentado principalmente na filosofia do Spinoza, a ideia de afeto é tudo aquilo que causa algum tipo de impressão no seu corpo, alguma marca no seu corpo. Então, por exemplo, quando eu levanto e vou sair daqui e eu dou uma topada na mesa, que está aqui, meu dedinho agarra aqui no pé da mesa, isso é um afeto. Ou seja, o mundo é o meu encontro com a mesa, isso é um afeto. O afeto são produtos dos encontros com a vida, dos encontros com o mundo. Então, eu encontro uma pessoa e ela me causa um afeto. Agora, esse afeto pode aumentar a minha potência ou esse afeto pode diminuir a minha potência. Esse afeto pode aumentar a minha alegria de viver ou ele pode diminuir a minha alegria de viver. Então, quando eu bato o dedinho aqui na mesa, é um afeto que diminui a minha potência, porque ele me causa dor. Quando eu tenho consciência que eu estou falando aqui para professores, esse encontro
aumenta o meu afeto, que aumenta, é um tipo de afeto que aumenta a minha potência, porque me deixa mais alegre, né? E aí vocês podem pensar em vocês aí, você encontra aquela pessoa que é bacana, que você gosta, aquele encontro ali, aquele afeto aumenta a sua potência. E aí você encontra aquela pessoa que você acha chata pra cacete, aquele encontro ali diminui a sua potência, então diminui ali, é um afeto que diminui a sua potência. Isso vai ser importante para a gente pensar no final da minha fala aqui, tá? Quando a gente pensa nos impactos das emoções na aprendizagem, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que tem muita pesquisa sendo feita com isso, mas ainda assim é muito pouca pesquisa perto daquilo que a gente precisa. Mas existem pesquisas, essas aqui são mais recentes, uma de 2007, outra de 2020. Grande parte dessas pesquisas é feita fora do Brasil, infelizmente. Mas a gente tem, sim, algumas pesquisas que mostram aquilo que a gente, que é professor, sabe do cotidiano escolar, que é a emoção afeta mesmo a aprendizagem e a memória, e o desempenho dos estudantes. Então, eu vou elencar aqui para a nossa fala, que é rápida, 4 pontos importantes para a gente pensar. Emoções positivas e atitude quanto à própria capacidade de ensino, né? Tem pesquisas que mostram que quanto mais o aluno tem emoção positiva em relação a uma aula, ou a um conteúdo, ou a um professor, a atitude dele perante aquela disciplina, ou perante aquela tarefa, ou perante aquele professor, ou perante aquele conteúdo, muda completamente. E a atitude aqui é no sentido de você sentir um tanto de controle daquilo que você pode fazer, e aí você até recruta mais esforços para fazer. Então, quanto mais o aluno se sente bem com o professor, ou com a disciplina, ou conteúdo, quanto mais emoções positivas ele tem associado àquilo, maior a chance dele de se colocar ali de maneira mais proativa, de querer aprender, de se dedicar ali a estudar mesmo, enfim, o que a gente chama de atitude. A outra coisa que as pesquisas mostram é a relação que tem entre motivação e engajamento. A palavra motivação precisa ser pensada com muito cuidado, porque virou um troço que cabe para tudo, né? Então, aquilo que explica tudo, no fundo, não explica nada. Então, é preciso a gente entender direito o que é motivação, o que é engajamento e tal. Eu vou partir aqui da ideia de motivo, que não é motivação, mas da ideia de motivo que a gente vai encontrar nos trabalhos da psicologia histórico-cultural, principalmente no trabalho do Leontiev, que, no fundo, tem a ver com aquilo que te faz buscar aquilo que você quer fazer, né? Toda atividade ela tem, por fim, uma necessidade, ela tem um objetivo, e aquilo ali, quando eu entendo aquilo, eu entendo o motivo. Então, a gente vê isso, o aluno que... Os 2 alunos vão estudar juntos, e aí um deles fala assim, vamos estudar essa parte aqui da matéria. E aí o outro diz, não, eu não vou estudar isso aí porque você não cai na prova. E o outro fala, não, mas independente de cair na prova, eu quero estudar. Ou seja, eles têm motivos distintos. Um é fazer a prova, o outro é porque quer aprender. Então, a gente precisa compreender cada vez mais quais são os motivos do aluno para fazer com que essa motivação extrínseca, ou seja, que está fora dele, a nota da aula, isso se transforme numa motivação intrínseca. Eu quero fazer aquilo porque eu quero fazer aquilo, né? Porque eu gosto, porque eu tenho vontade, porque eu tenho interesse, porque eu sei que é bacana, porque me importa. Então, isso que é a ideia de emoção, de motivação e engajamento. A gente tem muita pesquisa feita com clima emocional na sala de aula. Então, a gente sabe hoje que as emoções são contagiosas, né? Tem pesquisas feitas com milhares de pessoas, mostrando que se eu estou mais negativo, eu influencio as pessoas que estão ao meu redor e elas também se sentem negativas. Tem pesquisas recentes agora saindo com o professor que está ali no burnout, ali, que está sofrendo ali, o professor acaba influenciando a aula e os alunos se sentem pior. Então, entender o clima emocional, eu acho que é um elemento determinante para a gente pensar no impacto da emoção na aprendizagem, né? E, por fim, a importância aqui das emoções negativas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem, nas últimas 2 décadas, Deixa eu até tirar minha tela, que eu quero falar para vocês verem na minha cara aqui. Espera só um segundo, que agora a gente está acabando. Então,
A gente tem, nas últimas décadas, um discurso na educação de que tudo deve ser gostoso, né? Aprender é maravilhoso, aprender é alegre, aprender é bacana, aprender tem que ser lúdico, né? Essa ideia do lúdico como algo de brincadeira, de gostoso e tal. Isso tem dois problemas seríssimos. O primeiro deles é que isso não é real. A aprendizagem ela pode ser gostosa e chega um momento que ela fica de fato gostosa. Mas você encarar um conteúdo complexo que você não tem domínio, a princípio, isso é muito difícil, a dificuldade te gera emoções negativas. Né? Um aluno, por exemplo, não é à toa que cálculo, por exemplo, é a disciplina que mais reprova aluno quando você vai fazer um curso de física, reprova 98% dos alunos. Então o cara chega ali empolgadaço para fazer física, pega aquela equação ali que nem o capeta resolve, o cara fica se sentindo frustrado, fica se sentindo mal, perde o desejo de estudar, perde o engajamento, passa a faltar aula. Então, a gente vender essa ideia de que aprender tudo mil maravilhas é um equívoco, porque a gente precisa fazer o aluno entender que tem um processo e dentro desse processo há uma dificuldade e essa dificuldade gera emoções ruins. Agora, como é que a gente faz? Isso é possível de ser superado, vai chegar um momento que fica bacana, que fica gostoso, mas não é. Vender que isso tudo é lindo, maravilhoso, isso é um equívoco. Porque o aluno vai chegar e falar, ou ele vai se sentir excluído, porque ele vai falar, porra, todo mundo gosta desse negócio, só eu que não gosto, deve ter um problema comigo. Ou ele vai falar, mentiram para mim, isso aqui é chato pra caramba, eu vou lá pro TikTok, que o TikTok é mais legal. Então é preciso que a gente entenda isso. Agora, a segunda coisa dessa fala, de tudo tem que ser lúdico, gostoso, eu acho muito problemático, coloca o professor num papel de cara do circo, né? Você tem que estar ali o tempo inteiro, fazendo todo mundo ali, bababá. E não é verdade, né? A gente sabe, principalmente quem está na sala de aula concreta, real, cotidiana, a dificuldade que é, os tamanhos dos buracos que a gente entra, né? Principalmente num país com uma desigualdade desse tamanho, né? O aluno chega ali, muitas vezes, com problemas seríssimos de fora da sala de aula, e aí não dá para querer achar que o jogo é fácil. O jogo ele pode ser jogado, ele deve ser jogado, e quanto mais, né, o professor tiver formação para poder lidar com isso melhor, quanto mais a gente puder educar os pais, né, eu acho muito bacana que tem uma preocupação com os pais, porque as emoções não são discutidas em lugar nenhum. Então é muito comum a gente ouvir a escola ensina, mas os pais é que educam. Mas a família educa, né? E é muito comum a gente ouvir isso. Mas quem educa a família? Né? Então é importante que a gente passe a ter essa preocupação de também conversar com os pais sobre as emoções. E o professor, o que eu acho talvez uma das coisas mais importantes dessa discussão toda, é que vocês passem a olhar as emoções de vocês também. Né? A gente fica muito preocupado com o aluno, e deve, mas a gente esquece da gente. Então é preciso que o professor olhe como é que ele está se sentindo, como é que emocionalmente ele está se sentindo. E aí eu vou terminar falando dos afetos. Né? É preciso que a gente entenda que é preciso largar o Platão, ou seja, essa ideia dicotômica de emoção é razão, emoção é ruim, razão que é boa. Né? É preciso jogar isso fora e ser mais Spinoza. Ou seja, como que eu produzo encontros nas pessoas que aumentem as potências e não diminuam a potência. Como é que eu faço com que isso aconteça? Como é que eu aumento a minha própria potência enquanto professor? E aí não tem como a gente não falar de política pública. Não dá para discutir emoção sem pensar em como que esse professor está sendo visto socialmente, como é que esse professor está sendo... como é que a carreira dele está sendo pensada, levada, porque aí espera-se que a gente cuide das emoções das pessoas, mas ninguém cuida da nossa emoção. Então, espaços como esse aqui, de formação, de possibilidade de acolhimento do que o professor sente, do que o aluno sente, são fundamentais. Então, eu termino minha fala, vendo se alguém quer fazer alguma pergunta, mas deixando claro que é mais do que fundamental que a gente preste atenção nas nossas emoções. Sem elas, a vida simplesmente é inviável. E é isso. Boa semana. Professor Guilherme,
Obrigada pela fala, muita coisa muito interessante que vai despertar muita reflexão, com certeza. Tem perguntas, tem muitos elogios e comentários, mas pelo tempo a gente vai passar uma só, tá? Não diz o nome. Quais são os principais pontos a observar na minha sala de aula para identificar se o clima escolar é propício para o aprendizado? Excelente, excelente. Tem muita pesquisa, tá, com clima emocional, isso é muito bacana. E aí tem várias maneiras. Você pode tentar fazer uma maneira mais científica, entre aspas, do jeito de fazer um levantamento mesmo com os alunos. A gente tem aqui que a gente faz, os alunos, a gente tem uma escala ali de animado, desanimado, e a gente vai passando aquilo para os estudantes para tentar ver como é que eles estão se sentindo. E uma coisa que a gente já sabe da vida prática são as expressões faciais, né? Então, a gente tem uma pesquisa que a gente fez toda uma parafernália ali, medindo o cérebro, aquela coisa toda, e o que a gente percebeu é que o aluno, ele passa grande parte do tempo olhando para o rosto do professor. A gente põe um eye tracker, que é uma máquina que vê para onde você olha, e aí o professor está fazendo um experimento aqui de física, todo mirabolante e tal, e o moleque está olhando para a cara do cara e está pouco olhando para o experimento que ele está fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que a gente também, não só isso que a gente já sabe fazer intuitivamente, né? Você bate o olho ali, você vê se o negócio colou ou não colou, ou o moleque está fazendo outra coisa, não está olhando para você. A gente tem isso, mas agora sistematizar isso para a gente é importante, para compreender o que é o que está acontecendo mesmo ou o que a gente imagina que está acontecendo. Então, as expressões faciais são determinantes para entender clima emocional. A outra coisa, por isso que os sentimentos são importantes, é a gente perceber a gente também. E aí eu vou falar da minha experiência de vida, né? Eu tinha um professor de física na faculdade que era um excelente pesquisador, assim, um dos maiores do país, e a aula do cara era insuportável. Eu preferia morrer ou ser torturado a assistir uma aula dele. E aquilo ficava estampado na cara do cara, né? Ou seja, ele queria estar em qualquer lugar menos ali. Então é preciso que a gente também tenha isso, né, em mente, assim, que sentimento que eu estou tendo ao fazer essa aula, ao dar essa aula, o que eu estou passando para o aluno na minha expressão facial, na minha expressão corporal. A minha avó era analfabeta, mas extremamente sábia, e ela dizia o seguinte, né, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, é importante a gente olhar para a gente, como é que eu estou entrando na sala de aula, como é que eu não estou. E aí, compreendendo esses elementos, como é que os alunos estão interagindo, se eles conversam ou não conversam, se tem inibição de fazer perguntas, se eles sentem medo, se eles sentem vergonha. Isso são os elementos principais do clima emocional. Perguntar para os alunos antes como é que ele está se sentindo, está com medo de fazer prova, não está com medo. Isso são os elementos que a gente pode ir juntando ali para tentar entender o clima emocional. Professor Guilherme, muito obrigada pela participação no primeiro dia da Semana de Educação Socioemocional 2022. Até a próxima, viu? Até a próxima, obrigado e emocionem-se. Até mais. Até mais. Bom, gente, obrigada a todos que nos acompanharam até agora, viu? A gente está aqui junto. E não se esqueçam de avaliar o encontro no link que está também na descrição do vídeo. E assim você também confirma a participação nesse evento. E é bom lembrar também que esse webinário será reapresentado hoje às 14h nos mesmos canais, ok? E com interação pelo chat das equipes desse horário. Então organiza aí a sua escola e participe. E amanhã é dia de falar sobre educação para a saúde mental no cotidiano digital, com o professor doutor Xiaolong Wen e a professora doutora Ana Luísa Colagrossi, ambos da USP. Além de apresentarmos mais sugestões de atividades para vocês, a gente vai bater um papo também com o medalhista olímpico Flávio Canto, viu? Imperdível. Até amanhã, pessoal. Tchau.